beleza? Aqui é o Beto. Léo. Marco. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maçonaria, características, conceitos. A maçonaria é uma sociedade filantrópica, filosófica, iniciática e discreta, que tem por finalidade o melhoramento do indivíduo, para que através do melhoramento do homem a gente consiga melhorar o mundo. E é uma sociedade, uma fraternidade que prega a igualdade, a liberdade e a fraternidade, sem preconceito de raças, ideário político, religião. E aí? Eu acho que, além disso daí que você colocou, eu acho importante a gente frisar que a maçonaria, na minha forma de ver, não sei como é que vocês enxergam, mas é algo muito individual. Eu vejo que eu comento sempre muito isso com o Marco, contigo, que a maçonaria que eu vivencio é uma coisa muito minha. A maçonaria é algo pessoal e intransferível, eu falo sempre, é igual cartão de banco, né? E não tem nada na maçonaria, nenhum escrito nos seus rituais e livros e tudo mais, que me determina que eu deva estar focado no que o Marco está fazendo, no que o Igor está fazendo, no que o Beto está fazendo. Pelo contrário, eu preciso me trabalhar, eu preciso me melhorar para que, dessa forma, eu me melhorando, Marquinhos se melhorando, Beto se melhorando, Igor se melhorando, a gente cria uma aura, né, de uma situação hoje um pouco melhor do que ontem, e o objetivo é esse, é a gente tentar fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado, elas consigam nos reconhecer como maçons pelos nossos exemplos, pela forma de viver, e assim a gente vai fazendo com que a gente tenha uma humanidade mais feliz, né? Essa é a forma como eu penso a maçonaria. Pegando um gancho nisso, eu acho interessante que a proposta da maçonaria é de ser uma escola de moral, uma escola de ética, uma escola de reafirmação dos princípios que o indivíduo já traz do seu berço, né, da sua criação. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho para ser um mau exemplo para a sociedade. E quando você fala da reforma íntima, de se melhorar para servir de exemplo, isso passa também entre a gente. Cada um se melhorando ajuda o outro a se melhorar. O exemplo mais próprio da maçonaria como construtora social é que não adianta você ter um tijolo perfeito, angulado, para servir na obra, se todos os demais estiverem deformados. Então, eu melhorando a mim mesmo, eu passo a incentivar, a estimular a quem está perto de mim a se melhorar e, a partir daí, todos juntos conseguirem fazer a mudança social, que é um objetivo tão almejado pela sociedade nesse século XXI. E aquele lance, você passa a ser um exemplo, né? Esse é o grande lance, né? Você passa a ser um molde. Como você citou aí de exemplo o tijolo, né? Você passa a ser um molde, já que, esse tijolo que cabe na obra, o que eu preciso fazer nesse meu tijolinho aqui para conseguir encaixar ele nesse muro, nessa construção, né? Eu acho que essa é a grande essência, né? A gente, às vezes, fica extremamente focado no, não está agindo bem, o Marco fez isso, para, olha o teu, né? Isso daí não é novidade nenhuma em cima do que já está aí, já está pregado. Como o Marco colocou, é uma escola. Na verdade, é uma filosofia de vida que não tem nada de grandes diferenças do que os nossos pais nos ensinaram, do que a gente deve seguir. Na verdade, é apenas um método de ensino e de vivência de uma forma realmente de viver e de encarar o mundo, né? Falando um pouco dos exemplos que você citou, o maçom deve ser exemplo na sociedade. O maçom, ele reconhece um outro através de exemplos. Eu vejo as atitudes do Léo, sem conhecê-lo, um cara correto, um cara que trabalha direitinho, que visa o melhoramento do todo e não o melhoramento profissional só dele. Eu quero que todo mundo seja bem no trabalho, eu quero que todo mundo produza direitinho, eu quero que a sociedade seja melhor. Esse é o exemplo que cada maçom tem que passar no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na igreja que frequenta ou nas sociedades a qual ele participa. É muito interessante porque as pessoas às vezes ficam se pegando naquelas fórmulas antigas de maçonaria, de se reconhecer por toque, sinal, palavra,
Isso a gente fala abertamente, porque tem todo esse conteúdo na internet, mas isso não é o fundamental. O fundamental é isso, é a mudança social através do exemplo. É a pessoa ser bom pai de família, ser um parceiro, ser o primeiro a estar ajudando, sabe? Aquele que sempre estende a mão, aquele que está sempre presente em todas as situações. É interessante que muitas vezes você reconhece uma pessoa, você acha que ele é maçom, já passei por isso inúmeras vezes, vai conversar e ele nem sabe às vezes o que é maçonaria. Mas pratica. Mas pratica. E aí é aquela coisa, é a hora que às vezes você faz um convite, traz para a loja, ou pelo menos esclarece o que é maçonaria para essa pessoa. A maçonaria então é isso, ela não é algo intangível, ela não é algo sobrenatural. A maçonaria é o que a gente faz na nossa vida no dia a dia. Se a gente acredita que a gente consegue mudar a sociedade, uma parte dessa mudança ela passa pelos conceitos, pelos postulados maçônicos, de uma maneira muito simples. Né? Uma coisa que o Léo falou da individualidade da maçonaria, cada um vive a maçonaria de uma forma. Então muita gente vai falar dos maus exemplos que existem dentro da maçonaria, porque fulano de tal é maçom e faz coisa errada, foi preso, foi isso, foi aquilo. Todas as entidades do mundo estão permeadas por pessoas boas e pessoas ruins. Então, o nosso dever, o dever individual de cada um, é mostrar o seu diferencial em cada lugar a que pertence. Mas sabe aí, como é que eu enxergo essa questão, Beto? No seguinte, a maçonaria não prega em nada que o maçom precisa ser perfeito. O maçom, na verdade, como a gente coloca, né, somos uma pedra bruta. Cada um tem as suas arestas a parar. Né? Eu falava essa semana em uma palestra que eu dei o seguinte: se hoje você foi dormir um pouquinho melhor do que foi ontem, a maçonaria está ali está a essência. Né? Às vezes a gente consegue dar um belo golpe na pedra e tirar um pedaço interessante dela. Só que geralmente isso acontece em cima de muita dor. Né? Essa melhora, essa grande melhora, ela vai acontecer quando o cara tiver passado por um problema muito grande e tiver que de repente dar... Mas no dia a dia, a essência da maçonaria é realmente você tentar ser hoje um pouquinho melhor do que o que você foi ontem. Né? E com relação àquilo que o Marco colocou, de estar tudo na internet, sinais, toques, palavras, também teve um exemplo interessante essa semana, que eu compartilhei nos grupos, né? Uma posição do grau de companheiro, que é o grau 2, né? da maçonaria. E aí alguns irmãos vieram reclamar comigo que eu tinha compartilhado uma posição e ali tinha aprendizes, que é o grau 1. Né? E na verdade eu penso o seguinte: a essência, o grande segredo, né, não está numa posição que se você buscar na internet aí agora você vai encontrar. Né? A essência ela está no que aquilo representa, não no que está escrito no ritual. No que aquilo representa para você quando você viveu aquela posição, quando você viveu aquele sinal, quando você viveu aquele toque. Né? Eu acho que é aí que está. E como você transporta isso para dentro da sua vida, para o seu dia a dia. Com qual objetivo? Tirar uma lasquinha daquela pedra bruta e tentar amanhã ser um pouquinho melhor do que foi hoje e por diante. Eu acho que é aí que está a essência. E como você fez essa analogia da pedra bruta, né? Tão famosa entre a gente, eu lembro sempre de uma frase do Michelangelo, quando perguntaram para ele como é que ele conseguiu fazer o Davi de um bloco só de pedra, né? E ele falou: foi fácil, eu só tirei o excesso. Já estava lá, né? A proposta da maçonaria é mais ou menos essa. Todos são pedras ricas, preciosas, a ponto de serem lapidadas. Está ali, a essência está ali. É só você tirar o excesso. E realmente o ser humano hoje ele peca muito mais no excesso. Né? E muitas vezes você só consegue entender isso no momento que você se torna pai. Quando você começa a ver que você tem que regular o excesso do seu filho, ou quando você se torna coordenador de um curso, professor, quando você tem que gerenciar a formação ou a condução de uma outra pessoa, é que você entende realmente o que funciona, o que é excesso e como é que a gente faz
para segurar. Não tem muito mistério nisso. A maçonaria, o Beto falou no começo, que é uma sociedade discreta, e aqui nos bastidores a gente até riu, porque eu discordo muito, né? Eu brinco muito que o ser mais vaidoso do mundo chama-se maçom. Basta o reconhecimento na assinatura, todo canto, você chega para... Eu tive num velório semana passada, a primeira coisa que eu vi um irmãozinho fazendo era correndo o olho para ver na assinatura do cemitério quem era o irmão que tinha ido visitar o velório ou não. Na obra você fica curioso de saber se fulano é irmão, se não é irmão, mas isso para mim pouco importa. Os bons exemplos têm que ser mostrados, têm que ser ventilados. Os maus exemplos não. A vaidade exacerbada tumultua tudo, mas aquele ser sem vaidade também é um ser sem motivação. Então não adianta, você tem que encontrar o equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. E talvez o ponto fundamental da doutrina maçônica é o equilíbrio. Né? As pessoas têm que encontrar o seu eixo, como dizia Platão, o seu devir, né? E o equilíbrio. Né? Saber onde você se encaixa naquela reforma íntima e principalmente na construção social. É isso. Mas eu continuo concordando com o termo discreta. Tá? Eu acho que quem pode não ser discreto é o maçom, mas a ordem sim. Né? Tem maçom que se tatua, né? Tem maçom que o selo no carro e tudo mais, entendeu? E tudo mais. Mas a ordem em si, a gente acaba preservando ela sim, como uma ordem discreta, mas concordo contigo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu convido a iniciar na maçonaria exatamente o que eu falei aqui. Né? Você não pode se decepcionar com a atitude das pessoas ali dentro. Isso. Eu conheço grandes maçons e uma das pessoas em quem eu me espelho na vida profana, inclusive, é um grande irmão nosso que, na verdade, se decepcionou com a sua loja, se decepcionou com a própria maçonaria quando ele via que o tronco de solidariedade dava um valor muito baixo e cada um dos irmãos pagava, depois da loja, em cerveja, em refrigerante, em alguma coisa, muito mais do que tinha doado no tronco de solidariedade. Né? Aí ele acabou se decepcionando com isso e se afastou. Eu acho que aí é que está o grande erro. Você tem que estar focado no que você está fazendo, porque talvez aquele irmão que não fez uma doação no tronco de solidariedade, mas gastou muito mais dinheiro fora, ele está hoje um pouquinho melhor do que o que ele estava ontem. Né? Ali está residindo, cada um sabe aonde que o seu sapato está apertando mais, né? Então vamos lá, vamos combater as nossas vaidades, nossos desejos impulsivos e vamos nos lapidar um pouquinho mais a cada dia, né? O que eu acho complicado no caso de decepção só acontece quando você gera uma expectativa muito alta. E a expectativa a gente tem que gerar para nós mesmos. Não é depositar no outro aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Né? O exemplo do tronco de solidariedade, que na verdade é a manifestação de óbolo que cada um dos maçons fazem durante a sessão ritualística, a decepção do tronco, muitas vezes, ela passa pelo não conhecimento profundo do que significa o tronco. Para onde vai esse dinheiro? De como é usado? E aí eu faço um paralelo muito fácil. Os óbolos da Igreja Católica têm caído, as pessoas não sabem para onde vai aquele dinheiro. Né? Dizem que não sabem, mas a gente vê a CNBB fazendo muitas campanhas da fraternidade, a gente vê muitas paróquias ajudando os aflitos. Né? Nas igrejas evangélicas a mesma coisa. Né? Vamos correr a sacolinha. E as pessoas lá, talvez de uma maneira até mais pura e de coração aberto, fazem ofertas maiores, mas recebem muitas críticas sociais por conta de estarem doando dinheiro e tal. Os exemplos são iguais, né? As atitudes são muito iguais, porque você gera uma expectativa daquilo que você não gostaria de fazer ou que você gostaria que fizessem com você. E as pessoas não se tocam que a luz está acesa, né? A luz está acesa, o ar-condicionado está ligado, o ventilador está ligado, a aguinha está fresca, o templo está limpo. Né? Então, às vezes está alugando. A igreja está limpa, né? Pô, isso tem custo, né? Não dá para se fazer sem, né? E as pessoas não sabem para onde vão, elas não procuram para onde vão. Também, eu entrego lá, já fiz minha parte, né? Agora eu só estou aguardando a salvação. Agora eu só quero saber,
Essa aqui é a minha parcelinha desse mês, né? Dessa semana. Mas quantas campanhas a gente não faz dessa maneira? Nós temos vários tipos de apoio. Nós temos aquele que vai lá para concretizar porque ele está sem dinheiro, mas ele doa o suor, o trabalho dele. Nós temos aquele que também está sem dinheiro, não tem condição de ir, mas ajuda a pensar, ajuda a planejar. Mas também precisamos do patrocinador. Né? Aquele que não quer fazer nada disso. Com dinheiro, sem dinheiro é difícil. Mas conte com a colaboração financeira. Algumas necessidades. Tem espaço para todo tipo de tijolo nessa obra. Dá para a gente construir. Tem o tijolo, tem o cimento, tem o reboco, tem a pintura, né? Tem o negócio tem a areia, tem a água, não necessidade de tudo. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo. Se inscreve aqui no Maçonando, dá um joinha. Manda aí para as pessoas que você tem vontade de divulgar a maçonaria, para as pessoas que gostariam de saber mais. E é isso aí, um abração. Abração, gente. Vamos continuar maçonando com a gente aí. Aguardo vocês no próximo vídeo, hein? E deixa as dúvidas aqui no comentário que a gente vai estar respondendo assim que possível. Isso, a gente vai ler todos os comentários e responder das dúvidas. E provavelmente a gente faça alguns vídeos respondendo as dúvidas de vocês. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Se inscreve aí no Maçonando.